440-A. A ofendida deverá ser imediatamente comunicada da decisão que deferir ou indeferir pedido de prisão cautelar ou de imposição de medida protetiva de urgência, bem como da alteração da natureza da prisão e do ingresso e saída do agressor do estabelecimento prisional, facultada a utilização do procedimento previsto no artigo 1245, parágrafo 4º. Parágrafo único. Permite-se a intimação da vítima por meio de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail, desde que haja anuência daquela, no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento, com o fornecimento dos dados necessários, garantido seu absoluto sigilo. No mesmo ato, a vítima será informada dos canais adequados e disponíveis para a comunicação do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Seção 15. Das cartas precatórias. Artigo 441. As cartas precatórias firmadas pelo juiz serão expedidas observadas as formalidades legais, com os seguintes prazos. Inciso 1. Nos casos de réus presos, em razão do processo ou nos de processo falimentar. Alínea A. 20 dias para comarcas localizadas no estado de São Paulo. Alínea B. 30 dias para comarcas localizadas em outros estados. Inciso 2. Nos casos de réus soltos, prazo de 60 dias para comarcas localizadas no estado de São Paulo e nas demais unidades da Federação. Parágrafo 1º. A determinação de prazos diversos dependerá de despacho judicial. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo respectivo, o escrivão judicial promoverá de imediato conclusão dos autos ao juiz. Parágrafo 3º. Antes de expedirem cartas precatórias, os escrivães judiciais e os demais servidores verificarão no sistema informatizado se o preso realmente encontrar-se nas unidades prisionais do juízo de precado. Parágrafo 4º. As cartas precatórias que versem exclusivamente sobre matéria de execução penal ou afetas à corregedoria dos presídios serão cumpridas por vara de execução criminal, ou, na ausência desta, por juízo com competência em execução criminal, ressalvada a existência de procedimento diverso disposto em regra específica. Parágrafo 5º. Nas localidades em que houver mais de um ofício judicial com a competência mencionada no parágrafo anterior, as precatórias deverão ser livremente distribuídas entre eles. Artigo 442. A carta precatória será instruída com os documentos necessários ao seu cumprimento, cópia de denúncia, depoimentos e declarações prestados na polícia, fotografia dos réus, etc. Nela devendo constar, se for o caso, a data designada pelo juízo deprecante para a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 443. Expedida a precatória, o escrivão judicial zelará pelo estrito cumprimento do artigo 222 do Código de Processo Penal, intimando-se as partes. Artigo 444. A carta precatória recebida e destinada à realização de prova testemunhal, especialmente as provindas de outros estados, depois de comunicada ao juízo deprecante a data designada para a diligência solicitada, será cumprida na presença de defensor nomeado ao réu, caso deixe de comparecer e por ele constituído. Artigo 445. Se o ato deprecado for a inquirição de testemunhas, consignar-se-á na carta precatória se as mesmas forem arroladas pela acusação ou defesa. Parágrafo único. Havendo mais de um réu, especificar-se-á qual deles apresentou o rol de testemunhas. Artigo 446. A circunstância de o réu ser menor de 21 anos ou maior de 70 anos de idade sempre constará da carta precatória. Seção 16 dos editais.
Artigo 447. Se houver necessidade da citação do réu por edital, o ofício de justiça pesquisará no sistema informatizado informações sobre o paradeiro do citando, vedada a expedição de ofícios à divisão de capturas. Parágrafo único. Igual procedimento será adotado quando o acusado não comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, embora devidamente intimado, com vistas a verificar se o mesmo não se encontra preso, o que impediria a realização do ato. Artigo 448. Na comarca da capital, os editais de convocação do júri serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico, além de afixados no local próprio. Nas demais comarcas do Estado, os editais de convocação do júri serão apenas afixados no local próprio, onde funcionar o juízo. Publicadas tão somente as listas anuais dos jurados no Diário de Justiça Eletrônico, no caderno respectivo, sem prejuízo da fixação dessas últimas no fórum local. Artigo 449. Os editais de citação ou de intimação e os de notificação dos réus para comparecerem às audiências admonitórias de suspensão condicional da pena resumirão os fatos e mencionarão os artigos de lei pertinentes e serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico, caderno da capital ou do interior, conforme a origem, além de afixados no lugar próprio. Seção 17. Do interrogatório do réu e de sua participação processual por videoconferência. Artigo 450. O interrogatório nos processos criminais poderá ser realizado na comarca em que o acusado preso encontrar-se em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Artigo 451. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Inciso 1. Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Inciso 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Inciso 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do artigo 217 do Código de Processo Penal. Inciso 4. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Artigo 452. Na hipótese em que o acusado, estando solto, quiser prestar um interrogatório, mas haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal, o ato deverá, se possível, para fim de preservação da identidade física do juiz, ser realizado pelo sistema de videoconferência, mediante a expedição de carta precatória. Parágrafo único. Não será expedida carta precatória para o interrogatório do acusado pelo juízo deprecado, salvo no caso do caput. Artigo 453. Na decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência.